Olá! Hoje vamos falar de Satanás e os anjos caídos. Esta é a última parte deste tema. A nossa leitura hoje se encontra em 2 Coríntios 11:14. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Já falei dos anjos bons, que estão a serviço de Deus. Existem também os anjos caídos e servem aos propósitos de Satanás. Seu desígnio é opor-se a Deus e à sua obra. Como criaturas de Deus, ou seja, criados por Deus, não foram criados maus. Gênesis 1:31. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito, muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o dia sexto. Encontramos na Escritura duas passagens que mostram que alguns anjos não mantiveram sua posição original, mas caíram e foram destituídos de sua condição. Segundo Pedro 2:4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. No livro de Judas encontramos a mesma ideia. Judas 6. E quanto aos anjos que não conservaram sua posição de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas, para o juízo do grande dia. O pecado específico destes anjos não se sabe, mas tem sugerido que eles tinham a pretensão de ser igual ao seu Criador. Veja a proposta da serpente à nossa mãe Eva. Gênesis 3:4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Na Bíblia, a palavra daimon, do grego, é empregada somente para poderes malignos. Não há crença nos espíritos dos mortos ou de fantasmas. O apóstolo Paulo adverte os cristãos de Corinto. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Os demônios estão subordinados a Satanás. Mateus 25:41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Os demônios possuem poder tanto para realizar o mal, quanto para causar doenças. Lucas 13:11. E ali estava uma mulher, que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Jesus reconheceu a existência dos demônios, assim como eles também sabiam com quem estavam lidando. Marcos 5:6. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E imploravam a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo capacita os crentes que creem em seu nome para expulsar os demônios. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber algum veneno mortal, não lhes fará nenhum mal. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. A natureza dos demônios. Sua força. São muito mais fortes que os homens e violentos. Marcos 5:3. Esse homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes.
pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Com toda essa força, não reage ao poder soberano de Jesus Cristo. Sua sabedoria. Possuem um conhecimento sobrenatural, porém não são oniscientes. Atos 16:16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. São violentos. Lucas 9:38. Um homem da multidão bradou: mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito domina, de repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Propósito dos demônios. Desde a sua queda, o diabo e os anjos caídos buscam impedir os propósitos de Deus e os seus santos. Oposição aos santos. 1 Tessalonicenses 2:18. Quisemos visitá-lo, eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Afastar os cristãos da fé. 1 Timóteo 4:1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Propagam a idolatria. Apocalipse 9:20. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras de suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Causam vários males físicos. Cegueira, Mateus 12:22. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde ver, falar e ver. Mudez. Mateus 9:32 e 33. Loucura, Lucas 26:35. Suicídio, Marcos 9:20-25. Deformidades, Lucas 13:11. Por que falar de Satanás e os seus anjos? Para conhecer os seus ardis e nos prevenir dos seus ataques astutos. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem nos advertido que Satanás é o pai da mentira. Ele está sempre pronto para enganar os incautos. João 8:44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem, porque não pertence a Deus. A melhor forma de combater o inimigo de nossas almas é viver em verdade, segundo as Escrituras sagradas. Embora algumas pessoas falem diabos, como se houvesse muitos de sua espécie, tal expressão é incorreta. Existe um grande número de demônios, mas diabo, Satanás, serpente, dragão, Beelzebul, Belial, tentador, príncipe deste mundo, só existe um, com os seus nomes e títulos. Diabo, do grego,
acusador. Satanás, do hebraico, quer dizer adversário. Primeiramente, adversário de Deus, depois da sua obra. Diabo, porque vive sempre acusando os santos. É mencionado no Antigo Testamento em 3 livros. 1 Crônicas, 21, no livro de Jó, no livro de profeta Zacarias. Observe o modo de ação do nosso inimigo. Jó 1:9. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não pusesse uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza te amaldiçoará na tua face. Alguns estudiosos entendem que o profeta Ezequiel faz menção de Satanás no capítulo 28 e versículos 12 e 18. Assim como Ezequiel, o profeta Isaías também o faz. Isaías 14, 16 e 17. Se indagarmos que motivo em particular pode ter estado por trás da rebelião de Satanás e os anjos, encontramos em 1 Timóteo 3,6 possível motivo. O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo o foi. Por este texto, podemos deduzir que foi o orgulho o motivo da queda do inimigo de nossas almas. Resultado de sua queda. Todos eles perderam sua santidade original e se tornaram corruptos em natureza e conduta. Efésios 6:11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Hoje eles estão nas regiões celestiais, mas serão lançados à terra. Apocalipse 12:9. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Serão julgados e lançados no lago de fogo. Apocalipse 20:10. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já havia sido lançada a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. O ser humano não está imune aos ataques malignos, a menos que entregue sua vida a Jesus Cristo. Ele quem assevera a verdadeira libertação. João 8:31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Salmo de número 91, versículo 11. Porque aos seus anjos ele dá ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Que Deus abençoe a todos.